sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Segundamos! Boa tarde! Que segunda especial, hein? 25 de dezembro. É Natal aqui no nosso Além da Saúde podcast e hoje preparamos uma programação especial, não é? Vamos fazer como se fosse uma retrospectiva. Temos alguns cortes, alguns trechos de 4 episódios. Aliás, todos os episódios aqui do nosso Além da Saúde foram especiais, mas elegemos 4 que você vai acompanhar hoje. E é claro, se você se interessar por algum assunto, é só procurar no canal do YouTube Is Rádio Podcast ou também no meu canal, Fabiana Fatoretto, que você vai encontrar o episódio completo para ter todas as informações. E a gente deseja a você um excelente Natal. Já teve o almoço em família, agora à tarde aproveite esses momentos porque eles são muito significativos. E que o Menino Jesus abençoe você e todos os lares. E a gente continua aqui com essa programação super especial. Agora, mitos e verdades do emagrecimento. Rodolfo, essa questão de usar chás milagrosos, cápsulas mágicas, explica um pouquinho, porque a gente sabe que essa questão de mitos e verdades do emagrecimento, ela anda, não é, alinhada com essa questão do modismo. Com certeza. Do que sai na internet. Agora é o chá de banana, né? Então, olha aí. Meu Deus do tem céu, sempre gente, a bola da vez, digamos assim, não é? Tem o anjinho da vez e depois o demônio. Teve uma época que o ovo era abominado. Agora ele é o super alimento. Sim, é o campeão, o número 1 do mundo, né? Exatamente. Essa questão do chá de banana, dos chás milagrosos, as cápsulas mágicas, explica pra gente. Tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Vamos lá. Primeiro, chá de ervas. Vamos pensar lá que colheu, que desidratou, ou erva fresca do quintal, né? Todas elas são terapêuticas, tanto que você tem camomila para gases, para melhora do intestino, ansiolítica, natural. E o erro das pessoas, eu vou usar uma camomila para ansiedade. Tomei hoje, nossa, minha ansiedade vai ser curada. Todo chá é terapêutico. Todo chá eu tenho que usar. E ele vai participando de processos dentro do meu corpo que vai me tranquilizando nessa questão. Então tem um chá verde, que ele é termogênico, antioxidante, anti-inflamatório. Ele vai atuar também no nosso intestino, mas não vou tomar hoje, ele vai ter a função termogênica hoje. Eu tenho que tomar várias vezes. Tá? Então, um mito sobre o chá, que tomar em excesso faz mais resultado. Então, é meio litro por dia, ele já tem a propriedade que ele se propõe a fazer. Porém, vamos entrar no grupo dos termogênicos em si, que eu acho que é o que mais chama atenção. E, infelizmente, o chazinho não queima gordura. Tá? Quando a gente fala de alimentos termogênicos, é como se eles modulassem. Vamos pensar lá no seu tecido adiposo, que é uma capinha de gordura. Uhum. E você está em déficit calórico, todo dia seu tecido adiposo vai lá e libera os triglicerídeos no sangue. Vamos supor que meu tecido adiposo vai liberar 5 bolinhas de gordura para ser oxidada. Tá. Se eu estou em déficit calórico, meu corpo oxida essas 5 bolinhas de gordura, elas não voltam, e aí eu queimei a gordura. Os termogênicos, eles vão lá no meu tecido adiposo e falam assim, viu, solta mais uma. Então, eles modulam gordura, ou seja, meu corpo ia soltar 5 bolinhas de gordura, ele solta 6. Se eu estiver em déficit calórico, estiver fazendo as tarefas, a lição de casa, essa sexta bolinha também queima, favorece o meu objetivo. Uhum. Se eu não estiver em déficit calórico, eu não vou nem modular a gordura, e caso eu module, eu não vou oxidar. Ela continua livre. E aí que a gente vê muita gente usando alimento milagroso e fala assim, nossa, parece que eu reduzi a barriga, mas vai fazer bioimpedância, está lá com o percentual de gordura idêntico. Essa gordura realocou. Ela saiu da barriga, porque o corpo até liberou, e ela, coitada, ela sai de casa e não sabe como voltar para o tecido de origem. Ela vai parar onde der certo depois. Então, muito comum a gente ver isso. Então, sobre o chá, pode tomar, Rodolfo? Deve tomar. Chinês toma chá que nem louco. É eles verdade. morrem muito menos. Exato. Lá eles são centenários. Por quê? O chá tem propriedade antioxidante, anti-inflamatória, que a longo prazo vai equilibrando o corpo.
Só que junto ao chá, eles também meditam, dormem bem, são super zen. Cuidam da alimentação. Então, eles têm todos os peixinhos, o ômega 3 e tudo mais. Então, é um conjunto, mas o chá tem essa propriedade. O que você tem que pensar é que ele não está me emagrecendo. Eu estou tomando e ele está ativando dentro do meu corpo mecanismos para que a queima de gordura fique mais eficiente. É aquele negócio, não vai ser imediato, é a longo prazo. A longo prazo. Não é? E tomar cuidado com as quantidades. 500 ml é a dose segura e tranquila que eu já tenho o efeito. Ótimo. Tomar 1 litro daquele chá, eu não estou tendo mais efeito termogênico, mais efeito calmante, e ainda eu corro o risco de ter as toxicidades, né? Então, chá verde em excesso. Estudos que mostram, né? 1,5 litro de chá verde por dia, por 6 meses, já pode aparecer bolinhas no fígado, que daí quando você faz o ultrassom, pode detectar como uma esteatose não alcoólica. E aí você vai ver por toxicidade de excesso de planta. Porque, na verdade, o que vira, não é tóxico, é a quantidade, é a dose. Sim. Né? E aí, entrando na parte de cápsulas, né? Fitoterapia não são medicamentos, porque elas vêm das plantas. Sim. Né? Hoje mesmo passei lá para uma cliente um drenante que vem lá da caquitínia, que é uma planta, e eles abstraem da planta a parte mais interessante. Então, a mesma planta pode ser termogênica, pode ser diurética, pode ser ansiolítica. Sim. Então, no laboratório, eles conseguem separar isso das tudo plantas, isso. Uhum. e eles têm um efeito potencializador daquilo. Então, tomar um chá verde em chá e tomar um chá verde em cápsula, eu vou ter uma absorção melhor dessa cápsula. Porém, como eu disse, a cápsula não vai aumentar a sua termogênese, vai sair queimando gordura, não vai acontecer nada disso. Ela vai seu corpo vai receber melhor aquilo e pode contribuir. Tá? Certo. Eu não sou contra a fitoterapia, hoje eu amo prescrever, coloco como associação. Né? Muita gente chega hoje na primeira consulta. Tem cápsula? Eu falei, não, primeiro tem o cardápio. A hora que você tiver rotina... não vamos trocar aí a sequência, porque tem uma sequência certa também que você passa para o paciente, né, então Rodolfo? Ele tem que ter rotina. O corpo tem que estar equilibrado. Aí o fitoterápico pode ter um efeito, e vai ter um efeito muito mais eficiente do que sair tomando à toa, porque também o intestino está péssimo. Não absorve direito nada. O fitoterápico também não vai ser absorvido. E é o que muita gente passa. Compra, a farmácia faz propaganda, eles vendem lá aleatoriamente, pode ser vendido, né? Para mim não funcionou. Mas aí a pessoa fala, nossa, mas eu não vou no banheiro com frequência, não durmo bem. Ou seja, então, são várias questões que têm que ser verificadas para mostrar Você monta um plano, na verdade. É um plano que tem que ser seguido. Né? É um plano alimentar com medidas comportamentais. Então a pessoa tem que aprender a se comportar melhor no final de semana. A pessoa que me conta, eu janto muito. Aquele assim, segunda a sexta eu sou regrada, mas de fim de semana eu chuto o balde. Olha outro erro aqui, né? Jantar em excesso. Olha lá. E qual que é quando você vê um histórico, né? Isso tem estudo científico, depois a gente vai para a clínica e vê. Né? Isso é muito bonito, porque senão a gente só fica no achismo e lá acontece comigo. Não, tem artigos lá. Pessoas que jantam muito, tem um histórico de falar que comem menos ao longo do dia. E elas falam para mim assim, mas eu não tenho fome no café da manhã, Rodolfo, por isso eu não como. Quando você vai investigar a fundo, que hora que você acorda? 7:45. Que hora que você entra no trabalho? 8 horas. Então não é falta de fome. Veja bem, é falta ela de tempo. Desesperada. Cadê a logística do negócio? Ela está desesperada para chegar no trabalho a tempo para não ser mandada embora. Exatamente. Então quer dizer que aquele alimento faz ou não falta, para alguns realmente. Fabiana, tem pessoas que não precisam comer de manhã. Não é o jejum intermitente. É acordar sem comer imediatamente ao acordar. Ela pode comer 10 da manhã, ela pode comer 9 horas. Mas quando ela vai reconhecer isso, quando ela tem um cardápio que eu dei para ela seguir, de rotina, de equilíbrio, e a partir desse cardápio de base, ela vai me contar, realmente aqui parece que está sobrando comida, Rodolfo. Nossa, eu não comi aqui, Ou seja, vai ser uma adequação. A adequação, que eu chamo adaptação. Porque a pessoa mesmo vai ser impactada com essas quantidades na distribuição ao longo do dia do cardápio. Porque quando ela tem o que comer, ela vai comer e perceber, pô, eu comi, estou muito cheio ou muito insatisfeito. Eu realmente não tinha fome ou eu realmente preciso desse alimento? Daí eu como no café da manhã, parece que eu paro de comer de noite que nem uma louca, que nem uma capivara que eu falo, né? Capivara raivosa. Vocês já acompanharam o Rodolfo? Acompanha o Rodolfo nas redes sociais, @Rodolfo Scatolon. Tá? Com S mudo e N no final, porque ele é chique, tá, meu bem? Então você segue lá, porque ele responde as perguntas e tem um filtro de capivara. Ele fala que a personagem é a capivara raivosa quando a gente solta e come tudo que tá pela frente e depois quer correr atrás do prejuízo. Sabe, porque uma né? que limeira tem as capivaras, é, né? Exato. E você já viu capivara comer maçã?
Elas comem coisas saudáveis, tá? Só que elas comem numa velocidade. Coloquem no vídeo. Nem percebe. A hora que você vê, ela já engoliu. Já foi. Né? Então, assim, a velocidade que eu como determina também o quanto eu sou satisfeito ou não. Isso também ajuda no emagrecimento? Mastigar e perceber. Fazer a refeição sentado, não em pé, correndo. Faz Lá nas diferença. minhas dicas que eu coloquei, né? Mastigar. Mas quando a gente sai da mastigação pro mecânico, Fabiana, né? Eu mastigar atento. Porque uma coisa eu ficar ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que saco, né? Mas aí eu falo assim, nossa, eu tô comendo essa maçã. Nhaque. Nossa, ela tá crocante, ela tá macia. Perceber as características. Essa aqui tá mais doce, menos doce. Nossa, eu vou apreciar. Passa pra cá, passa pra lá. Passa na boca toda. Porque o que eu faço isso? Eu tô excitando, a gente chama, né? Todas as papilas gustativas. E quanto mais fracionado é o alimento, mais estímulo das papilas eu tenho. Quanto mais rústico, menos papilas eu ativo. E quanto mais eu mastigo, mecanicamente, esse alimento também vai chegar no meu estômago do jeito certo, vai ter menos chance de ter gastrite, refluxo, azia, queimação, estufamento. O quanto de gente tem a barriguinha lá, Rodolfo, eu como... Fica estufado. Porque não mastiga direito. É só você corrigir a mastigação, ela para de inchar a barriga e se sentir estufado o tempo inteiro. E esse negócio de água com limão, água com berinjela, vinagre de maçã em jejum... Explica pra gente essa história. Muito bem. Então, tudo tem um embasamento assim. Berinjela. Quem usa muito berinjela? Pessoa que tem colesterol. Aí, é verdade que eu coloco a berinjela de molho na água, ela libera todo o ácido lá. Tem um nome super chatinho, mas ele libera esse ácido na água. E ao ingerir na forma dessa água, esse ácido já livre na água, ele metaboliza melhor no intestino, absorve mais rápido, ele tem essa relação de reduzir colesterol. Certo. Aí vai uma abençoada lá um dia que tem colesterol alto, e ela fala assim, eu vou tomar essa água em jejum, né? Tudo bem. Então ela troca o pão com a manteiga e o leite com o Nescau por água de berinjela. Ela vai emagrecer, Fabiana? Vai. Porque ela trocou 400 calorias por 0 caloria, porque a água de berinjela não tem caloria. A água de berinjela emagrece, não. O que emagreceu ela foi o déficit calórico. Né? Que ela parou de comer. E aí isso só muda. Um dia a berinjela, aí depois eles colocam o vinagre de maçã como emagrecedor. Não é que emagrece, que daí quem cria esse hábito troca uma refeição de 300, 400 calorias por vinagre. E, diga-se de passagem, vinagre de maçã orgânico, né? Hoje eu passo para todos os meus pacientes, porque ele é... É medicinal mesmo. Hipoglicemiante. Para quem tem ácido úrico. Então tem efeito positivo. Dor crônica. Se eu como pré-refeição como shot, ou na salada mesmo, durante a minha refeição, ele trabalha a carga glicêmica da refeição. O quanto esse arroz, esse macarrão vai ser absorvido, retarda isso. Então toma antes da refeição. Ou durante a salada mesmo. Tá. Quem come a salada antes. Ele já tem um efeito na carga glicêmica. Entendi. E o que a carga glicêmica é tão importante, Rodolfo? É o quanto vai subir o açúcar do meu sangue e quanto tempo vai levar para ser absorvido. Quanto mais rápido sobe né? e mais rápido é absorvido, se sobra, vira gordura. Porque o pico que a gente fala é esse açúcar que cai no sangue e vai lá em cima rápido demais. E aí o corpo, quando tem muito, ele tem que absorver. Tá. O meu coração usa um pouquinho, meu rim usa um pouquinho, mas nem tudo é tão... Né? Todo mundo usou, não tem o que fazer, tecido adiposo. Vai virar reserva de gordura. Então, quando eu tenho uma redução da carga glicêmica, é como se esse açúcar subisse menos e fica constante. Aí o tecido adiposo não vai absorver com tanta facilidade assim. Elaine Marques, nossa querida fonoaudióloga. Ai, gente, ela é minha fono, dá licença. Há muitos anos. Deixa pra lá. Mas ver a evolução da Elaine, as especializações que ela tem feito ao longo dos anos e ver as conquistas que ela tem tido a cada caso que chega para ela no consultório, eu falo que é muito prazeroso para a gente que vê de fora. E para ela, então, com os familiares, nem se conta, né? Como eu estava assistindo o seu último podcast com a doutora Angélica, vocês conversaram sobre o tema daqui, né? Que é além da saúde. E é bem isso mesmo. Eu pensei nisso, eu falei, é muito além da saúde, porque o amor que a gente coloca... eu sempre falo assim, que os estudos, eles são... Claro, extremamente importante, não dá para a gente pensar se vai ou não, porque tem que ter, tudo evolui, a gente tem que evoluir nos estudos também, nada ficar parado, né? Mas o amor, eu falo que metade é o estudo, é competência, a outra metade é o amor. Viu? A dedicação, né? Isso dá muito certo. É verdade. Aí, ainda mais no trabalho, né? Como a gente vai falar das crianças com atraso de linguagem, normalmente são as crianças que apresentam esse atraso. Principalmente com criança, porque quando existe amor, existe o retorno disso, né? E a gente chama de empatia. E quando existe, o resultado vem.
É muito difícil não ter quando tem a empatia. É né? muito mais natural esse resultado acontecer, Sim, né, Elaine? sim. Até nos casos mais severos, né? Sim, porque aí o envolvimento é muito grande, Sim, né? uhum. Do profissional do profissional com o paciente, né? A criança, mas também com a família. Todo mundo está envolvido nesse Exato, processo, nesse exato, trabalho, para exato. poder dar certo. E dá, sempre dá. E a Elaine tocou num ponto muito importante, que ela não individualiza. Lógico, o tratamento é individualizado, o diagnóstico é individualizado, mas ela não trata só a criança, ela trata a família. A família tem que andar junto, tem que saber o que está acontecendo, tem que participar de cada Eu pego no evolução. Né? E outra, no caso da fonoaudióloga, 50% é no consultório, mas os outros 50% está no resto da semana. Porque você vai ver a Elaine 1 horinha por dia na semana. Uma horinha, um dia na semana. Isso mesmo. Agora, o restante dos dias, os exercícios que são propostos, eles devem ser seguidos à risca, porque eu sou prova viva que a fonoaudiologia é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Aí a pessoa fala, mas para que eu vou fazer fono? Gente, a gente se comunica através do quê? Através da voz, através da fala. Dona de casa, secretária, professora. Gente, qualquer pessoa precisa se comunicar. E para a gente se comunicar melhor, a gente tem quem? A fonoaudióloga. A comunicação, hoje em dia, não dá para a gente pensar que não vai ser Que importante, é só para quem né? trabalha com microfone, por exemplo. Eu não sou comunicadora. Todo mundo. Mães. Mas eu sou só mãe. Gente, mãe precisa ter goela, hein? Nossa, precisa ter muita voz. Mãe precisa ter goela, vou te falar. Tem que né? cantar, tem que dar umas broncas. Dona de casa também. E tem muita gente da melhor idade querendo começar a cantar no coral. Sim. Tem que conhecer a parte vocal para conhecer melhor. Temos as fonoaudiólogas aí, não Tô é? atendendo uma senhorinha de 87 anos, Olha a coisa aí. mais fofa desse mundo. Tá vendo? A voz dela já tá boa. É isso, tá? Agora, pra gente entrar no nosso tema mesmo, tema. atraso de linguagem, eu acho interessante, Elaine, antes da gente entrar no tema em si, é importante que o nosso público, não é, entenda como é que ocorre esse processo do desenvolvimento da fala, é isso? Acho que é importante porque, como a gente vai falar do atraso da linguagem, né, da fala, vale a pena a gente conversar também um pouquinho do que antecede isso, que é o desenvolvimento. Uhum. E o desenvolvimento da fala, ele já começa a acontecer na barriga. A partir da 12ª semana de gestação, a criança já escuta. E aí, quando já... normalmente já tem um nome quando descobre o sexo também, a gente já começa a chamar pelo nome, né? Quando não, a gente conversa do mesmo jeito. O bebê tá aqui, tá tudo bem. Chega alguém, coloca a mão na barriga da mãe, pergunta se tá tudo bem. Tem gente que vem e conversa com o bebê também, né? Não só com a mãe. E ainda hoje em dia tem muitas mães que colocam músicas. E tem comprovação científica de que músicas clássicas, principalmente, trazem o desenvolvimento de linguagem. Então, é importante a gente pensar nisso, porque aí já começa. Então, estamos falando dos bebês ouvintes, e começa na barriga da mãe. Certo. Aí o bebê nasce. Quando o bebê nasce, a primeira forma de comunicação dele é o choro. Então, é pelo choro que ele vai se comunicar, ou comunicar tudo aquilo que tem de necessidade. Então, às vezes, eu tenho também algumas conhecidas, amigas, que quando tem bebê, o bebê começa a chorar, já vai correndo para pegar ou para fazer alguma coisa. Eu falo, calma, escuta o choro primeiro. Esse choro, será que é porque ele quer colo? Será que ele quer que você pegue? Identificar o choro. Vou falar. Não é fácil, mas a gente aprende. Sim, Com o é tempo, a importante. gente aprende. Porque é a forma de comunicação. Se a gente não deixar essa comunicação, é a mesma história que você pensa assim, eu vou num lugar onde eu não... ninguém consegue me entender porque eu não falo a mesma língua. E aí você abre a boca para falar alguma coisa, vem alguém te taca um prato de macarrão na sua boca. Daí você vai falar, calma, eu não queria comer macarrão. Não era isso que eu queria falar. Apesar de que se fosse macarrone, a gente comeria. Né? Abre uma exceção, né? Tudo bem. Aí dá para enfiar na boca mesmo sem pedir, tudo bem. Mas não era isso que a gente queria no momento. Então, o que a gente precisa entender? Que com os bebês também pode ser assim, porque daí vai a mãe dá o peito, a mãe dá a mamadeira ou coloca a chupeta para parar o choro. E o choro é comunicação. Às vezes ele quer comunicar que está bravo, às vezes quer comunicar que está com fome, que está com a fralda suja ou que
quer colo, por exemplo. Ai, mas eu não consigo entender o choro. Claro, não é uma coisa que assim, acabou de nascer, tem 2 dias a gente já consegue. Não é por aí. A gente tem que observar, escutar. Eu lembro também do meu primeiro filho, bebê, que agora tem 12 anos. Senhor. O Theo, ele disse que ia assistir. Theo, se você estiver assistindo, beijo pra você. Ele já e pra tem todos. 12. 12. Gente, eu lembro do Theo tão pequenininho. Ah, Passa então, muito rápido, muito né? rápido. Muito. Tá aí querendo ser jogador de futebol. Oh, coisa boa. E falar para ele participar aqui. Tem um podcast também, né? Tem, à noite, de esportes, tá logo aqui, às se Deus 9 da quiser. noite, exato. E então, quando ele era pequeno, eu lembro que quando ele era bebê e chorava, dormindo, né? A mãe dormindo na cama, você escuta o choro, às vezes pela babá, tudo. Você já levanta com o pé assim, você fala, daí eu já pensava, não, calma. Porque é muito automático a Exato. gente querer dar uma resposta. Isso. Mas é comunicação. Então, a gente tem que sempre tentar, né, ter esse tempinho para escutar e deixar isso acontecer. Depois, quando vai passando o tempo e o bebezinho vai começando a ter os 4, 5 meses, aí começam os balbucios, que hoje em dia também já pode começar a acontecer antes. Tem relatos de balbucios com 2 meses, que são sonzinhos que a criança faz sem ter significado. Mas eles são sons que a gente fala, porque não é diferente do choro. Claro que tem o som da risadinha também, né, do sorriso, mas esses sons que a gente chama de balbucio é porque tem alguma coisa relacionada com a articulação. Tem um articulador mexendo aqui, então vem mamá, ba, pa, pa. Então começam sonzinhos. E quando esses sons começam, muitas vezes os adultos que estão cuidando, normalmente a mãe ou o pai, escutam mamã. Aí vai e fala, falou mamãe! E aquilo que, na verdade, era só um balbucio, uma exploração do som, acaba realmente se tornando uma mãe, porque o outro deu significado. Agora, é interessante a gente lembrar que tudo tem o seu marco de desenvolvimento, né? Você viu que a Elaine Sim. está colocando do recém-nascido, agora ela está falando dos 4 até os 6 meses, e a gente vai colocar na tela